Eu trabalhei muito tempo, irmãos, em engenharia industrial. Eu fiz Senai 74, 75, depois nós fizemos um curso de cronometragem, tempos e métodos. E eu trabalhei cerca de 25 anos. Então eu trabalhei em Alcan, Vilares, TRW, Scania, Valmet e algumas outras firmas assim também. Trabalhei em contas a pagar. Então, ao longo do tempo, nós fomos tendo assim uma certa experiência nessa área de empresas, lojas, pessoal. Então, nós não temos assim uma formação em termos de faculdade, mas ao longo do tempo nós fomos pegando prática e hoje nós, em algumas situações, nós aproveitamos isso que nós temos, mas tudo baseado na palavra de Deus. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é tudo baseado na palavra de Deus. E por que você toma uma direção interessante no seu trabalho? Porque quando você faz um curso, e esse curso ele é simplesmente visando o lado material seu, automaticamente, lá não tem o Espírito Santo que aplica essas verdades no seu coração. E aqui já é diferente, porque aqui você vai fazer, vai envolver o seu trabalho dentro da vontade da palavra de Deus. Amém? Então eu trabalhei muito tempo, área de tempos e métodos. Quem não sabe o que é tempos e métodos numa empresa? Quem não sabe o que é? Levanta a mão. Tempos e métodos é um camarada que chega em cada operação com um relógio, um cronômetro, e ele fica tirando tempo para saber tempo padrão de uma peça. Então, por exemplo, como que a empresa vai saber se a máquina tem capacidade para fazer as operações ou não? Tudo é baseado em termos de tempo. Então, você vai determinar quantas pessoas você precisa, você vai determinar quantas peças você vai fazer por hora, quantas peças você vai fazer por mês. Então, tudo é envolvido dentro dessa área. Outra coisa, investimento, cálculo de investimento. Não tem como você fazer um cálculo de investimento na sua empresa se você não souber quanto tempo você gasta e o que você gasta. Porque como é que você vai fazer um cálculo de investimento se você não tem nada? Ah, eu vou comprar uma máquina. Vai facilitar. Tá bom, mas vai facilitar quanto? Entendeu? Então é a mesma coisa. Vou dar um exemplo muito claro para vocês como é que é cálculo de investimento. Você trabalha com o carro o dia todo, anda 500 quilômetros por dia. No final de 20 dias, você rodou quantos quilômetros e se é 500 por dia? Quantos? Quantos? 10 mil. Vamos imaginar que você faz 10 quilômetros com 1 litro. Quantos litros você gastou de gasolina? 1.000. Vamos colocar que é 2,50, então você gasta quanto de gasolina por mês? Oi? 2.500. Aí o que acontece? Então você vai fazer um custo, você vai fazer uma análise econômica. Bom, eu gasto R$ 2.500 de combustível. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar gás. Ah, então tá bom. E quanto que eu vou gastar de gás por mês? O gás meu por mês, então ele vai cair para 1.800. Eu tive aqui uma economia de quanto? Isso eu estou falando para você só a grosso modo, ok? A grosso? Quanto eu gastava? Quanto eu gastei? Quanto que foi a minha economia? 700. Quanto que eu pago para colocar um sistema de gás lá no meu carro? 2.500. Então o que acontece? Eu vou pegar meus 2.500 e dividir o quê? Por 700. Porque essa economia, durante um tempo, vai ter que pagar esse investimento aqui, ó. Então, o primeiro mês, eu não ganhei nada. O segundo mês, eu não ganhei nada. O terceiro mês, eu não ganhei nada. O quarto mês, olha aqui, ó, para você ter uma ideia, ó. 25 dá 3, sobra 4, não é isso aí? É isso ou não? E aí aqui é 6 vezes 7, então vai ser 6, 5, 35, sobra 50, 7. Então o que acontece? Durante 3 meses e meio, então quer dizer, em 4 meses, eu não economizei nada. Por que eu não economizei nada? Porque eu estou pagando o meu investimento.
Então, por que tem empresas que não crescem? Porque eles não têm o quê? Esse tino para saber o quanto que é economia. Então, por exemplo, às vezes acontece de pessoas que falam assim, não, eu estou comprando uma máquina que vai me dar um bom lucro. Mas que lucro? Aí, de repente, é 5 anos para você pagar, não compensa. Amém? Então, isso aí é mais ou menos o que era o meu trabalho. Ok? Só para vocês entenderem como que funciona a coisa. Ok, gente? Amém? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra de toda a terra, sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Todos. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é a recomendação a fazer, e agora não haverá distinção para tudo que eles tentarem fazer. E agora, não há o quê? Mais alto, não há o quê? Olha o que Deus falou desse pessoal, hein? Não há restrição. Quem falou isso? Você pode repetir comigo 3 coisas? Fala metas, objetivos e propósitos. Qual a primeira coisa? E qual é a segunda? E qual é a terceira? Olha bem aqui, ó. Aonde é que está o problema nosso? Propósitos. É que quando nós vamos realizar algumas coisas, nós não partimos desse princípio. O que aconteceu com a Torre de Babel? Vamos fazer uma cidade forte. O que eles tinham? O que eles tinham? Hein, gente? Qual que era o objetivo deles? Fazer uma torre. E essa torre ia chegar aonde? Então eles tinham o quê? Uma? E tinham o quê? E qual que era o propósito deles? Sair no Guinness. Ué, isso aí não é. Porque o propósito deles era o seguinte, olha, nós nunca mais vamos ser o quê? Esquecido. Então o que eles queriam? Fama. O versículo de Isaías diz assim, ó, porque desde a antiguidade, vocês conhecem esse versículo? Desde onde? Não se ouviu, nem com o ouvido o que se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que neles o quê? Espera. Agora esse esperar aí, gente, não é esperar assim. Concorda comigo? Então fala assim, ó, crente é folgado. Fala pra mim, fala. Fala, gente, fala, crente é folgado. Você pode ver, antes da pessoa ser crente, ela vai à luta, ela estuda, ela vai, ou não, ela progride. Depois que ela vira crente, porque esse é o termo, como é que tá os negócios? Deixei na mão do Senhor. Pergunta pro seu irmão aí, fala assim, você é assim também? Pergunta pra ele aí, pergunta. Então fala assim, ó, eu preciso esperar trabalhando. Fala bem alto. Você precisa lançar o quê? Você precisa lançar o quê? E você precisa lançar o quê? Um time. O que um time ele tem? Em primeiro lugar, a meta dele é fazer o quê? Qual que é a meta dele? Gol. E qual é o objetivo? É ganhar o quê? É ganhar a par. E qual que é o propósito final? Lógico. Então você nota que tudo na vida, você tem que ter o quê? O que é que você tem que ter? Vamos falar bem alto, o que é que você tem que ter? A igreja no dia 31 de dezembro, o que ela tem que fazer?